Das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a anunciar o concurso público, nomeadamente para a cobertura total do país, as tais zonas brancas, mas agora vamos falar do Estado da Nação das Telecomunicações. E vamos ao debate sobre o Estado da Nação das Telecomunicações em Portugal, essencialmente, com Ana Figueiredo, CEO da Altice em Portugal, Miguel Almeida, CEO da NOS SGPS e Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal. Meus senhores, minha senhora, muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença neste congresso, que começou ontem, os temas que aqui abordámos durante estas horas já foram muitos e que incidiram essencialmente sobre o 5G. Ouvimos agora o Sr. Ministro a anunciar a cobertura das zonas brancas e eu começo exatamente pela Ana Figueiredo. O Secretário de Estado já tinha abordado de algum modo essa possibilidade que até ao fim do ano poderia haver esse concurso público. Esse facto surpreende-a agora ou não? Muito boa tarde, ou era Cristina. Muito esperado. Muito boa tarde, Cristina. Aproveito também para cumprimentar os meus colegas de debate e de indústria, o Mário e o Miguel. Aproveito também para cumprimentar o Rogério Carapuça e a direção da APDC pela organização deste magnífico evento. E já agora permite-me só um segundo ou uns segundos, Cristina, eu gostaria também de fazer uma saudação muito especial a esta audiência. É muito bom estarmos presentes fisicamente, sem máscaras, sem barreiras, para podermos discutir e debater o futuro da indústria. Indústria esta, que este é o primeiro debate do Estado-nação depois de pandemia, depois de 2 anos. Fomos um setor fundamental para que o país e a economia não parasse. De nós dependeu o teletrabalho, a educação à distância e que as empresas não parassem as suas operações. Por isso eu creio que as equipas que nós representamos aqui, estes 3 operadores e como também os nossos parceiros, foram indecidíveis para que esse meu país não parasse e tiveram um compromisso fundamental com o país num momento tão difícil para o país e por isso permita-me o atrevimento, mas eu também sou a rookie neste painel e neste debate. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os profissionais desse setor. Acho que o setor diz que estamos presentes, está de parabéns e muitas vezes não somos valorizados como outros setores e outras indústrias. Por isso, uma salva de palmas a todos. Mas o Ministro das Infraestruturas acabou de dizer que, tendo em conta que os privados não vão cobrir as tais zonas brancas, o Governo vai investir nessas zonas. Eu creio que nós temos que pôr o tema em perspectiva. Se olhar os indicadores de cobertura das redes móveis e fixas em Portugal, nós temos uma cobertura de 99,7% em termos da rede 4G e fomos dos primeiros países a nível mundial e europeu a lançar a rede 4G. A nível da fibra, através da rede de fibra da Altice Portugal, temos uma cobertura de 85% das casas. É óbvio que esses 15% que estão fora, ou esses 0,3%, não podemos deixar para trás. Mas eu acho que também, e todo o investimento até agora foi feito por privados, e eu acho que também é um momento, e aprecio muito as palavras do Sr. Ministro a dizer que também compete também ao setor público e a atores públicos trazerem também, criarem as condições e as medidas para investirmos nessas zonas e não deixarmos ninguém para trás. É o reconhecimento também? Sim, mas eu acho que também, acho que todos nós estamos disponíveis para procurar soluções. Como a solução que, por exemplo, implementámos os 3, em colaboração também com a EDP, porque é necessário também energia elétrica para alguma da nossa cobertura. No caso do Parque Nacional Peneda Gerês, também com a colaboração de entidades regionais, em que através do esforço conjunto foi possível cobrir uma chamada Zona Branca. Exatamente, depois de ter havido uma vítima mortal e essa era exatamente uma Exatamente. Questão. Ana, já vamos falar exatamente mais em pormenor todas estas questões, mas se me permitem os meus outros convidados,
convidados. Eu gostava ainda de perguntar à Ana, tendo em conta que ela chegou há pouco tempo a Portugal. Pensava que ia passar para o Mário. Não vou. É a primeira vez que está a intervir em público, portanto, num painel. Está agora à frente da Altice, há pouco mais de um mês, sensivelmente. Sim, um mês. Depois de vários anos ter estado no estrangeiro. O que encontrou no setor em Portugal, depois daquilo que tinha deixado, em que o setor estava a ser muito elogiado em Portugal, surpreendeu-a ou não? Bem, surpreendeu-me antes, porque eu estava na República Dominicana, como todos sabem, um país em vias de desenvolvimento, e eu consegui terminar e ter a licença para operar o 5G antes do meu colega português, antes do Alexandre. Comecei um ano depois e terminei 3 meses antes, e por isso acho que isso diz muito de como o processo decorreu. Eu estou há 20 anos no setor. Passei por muitas transformações no setor, ou seja, eu lembro-me do lançamento, estive presente no lançamento do primeiro pré-pago, do MIMO, que permitiu democratizar o serviço móvel em Portugal, na criação e no lançamento da TV Cabo e na criação da primeira rede de cabo a nível nacional. Participei também em OPAs, em spin-offs, comecei de novo também, participei no lançamento da MEL. E, portanto, o setor sofreu tremendas transformações ao longo dos tempos, mas eu acho que continua também um setor vivo. Foram 20 anos de várias transformações. Regresso agora a Portugal, passado 7 anos, e obviamente com uma ambição reforçada e com uma missão enorme de liderar o maior grupo de telecomunicações em Portugal, de elevar a performance da Altice Portugal, de seguir como líderes a desafiar a gravidade e desafiar o status quo, porque somos líderes há 22 anos, desde a privatização, e queremos continuar a ser por mais 20 anos. É esta a ambição. Mas tem aqui os seus dois principais concorrentes que não ficam parados. Com certeza, aí isso não ficam. Exato. E como é que olham para as palavras do Ministro das Infraestruturas há pouco? Notaram aqui algumas mensagens subliminares para os operadores ou nem por isso? É para mim? Sim. Ok, olá Cristina. Olá a todos, muito boa tarde. Enfim, subscrevo aqui os cumprimentos e o orgulho de pertencer a um setor que foi tão relevante neste período do Covid e continua a sê-lo. Esperemos que a memória perdure sobre a importância que o setor tem para a economia portuguesa. Um especial cumprimento à Ana, na qualidade de rookie, embora que o seu currículo demonstre que já está há muitos anos no setor, bem-vinda. Enfim, eu posso estar distraído, mas não vi mensagens subliminares. Eu vi um statement sobre a questão das zonas brancas e a importância do setor e a importância dos dados no mundo digital e também, enfim, o que podemos aproveitar do nosso posicionamento geográfico na questão dos cabos submarinos, embora, enfim, nós podemos ter amarração de cabos muito relevantes, mas é muito importante que haja uma aceleração, é do cabo para as regiões autónomas, não podemos correr o risco de ter 2 regiões brancas no futuro por não ter a conectividade adequada do cabo submarino, assim que o atual perca a sua vida útil. Relativamente à questão das zonas brancas, enfim, a Ana já o referiu, nós comparamos muito bem com o resto da Europa, e não só com a Europa, nós comparamos muito bem a nível global, e os dados da OCDE demonstram, no que diz respeito à velocidade, no que diz respeito às redes de nova geração, seja elas móveis, seja elas fixas. Aliás, nós perdemos posições agora no índice digital europeu, no ano de 21, e quando for ver na conectividade, a razão é o 5G. Foi não termos tido 5G, não tivemos pontuação 0, e por isso nós que andamos à frente da Europa no que à conectividade diz respeito, perdemos essa liderança e fomos ultrapassados pela média europeia. Mas nós não podemos usar as zonas brancas como um fator de distração. Porque se nós comparamos bem, do ponto de vista de conectividade em alta velocidade, não podemos andar atrás, é de estar bem no KPI de cobertura e de presença geográfica. Nós não queremos deixar ninguém para trás, ninguém merece ficar para trás, não podemos ter agora no mundo digital aquilo que tivemos antigamente no mundo analógico, que temos muitas zonas e muitas franjas da população que não tinham condições para o seu desenvolvimento pessoal e económico. Isso é claro, todos subscrevemos, mas mais importante do que isso é o que é que nós fazemos com a tecnologia. E o que nós vemos nesses mesmos indicadores é que, apesar de termos a conectividade que temos, a qualidade da mesma comprovada durante o Covid e não só, e a qualidade dos profissionais que temos, as empresas portuguesas são daquelas que menos tiram partido da conectividade. Os portugueses, tirando na componente das redes sociais e em alguma interação para dados
dados pessoais, nós comparamos muito mal com o resto da Europa. E quando vamos ver, a principal razão tem a ver com a iliteracia, essa é a principal razão dos portugueses não utilizarem a internet, e as empresas não utilizam pela sua estrutura. Nós temos muitas pequenas e médias empresas onde a qualidade dos recursos e a própria capacidade para investimento e abertura e know-how para o fazerem, esse é que é o foco principal. E por isso é que, por exemplo, no PRR, nós devíamos ter tido isso em atenção, mais atenção. Apesar de ser um dos pilares da digitalização e da inclusão digital. O que é que devia existir no PRR que não existe? Por exemplo, aqui ao lado em Espanha, e é bom lembrarmos que nós no PRR, o PRR não é um exclusivo português, todos os países europeus estão a utilizar o PRR. Sim, e estão a utilizá-lo como mecanismo de dinamização, recuperação da economia. Aqui ao lado em Espanha, o PRR alocou 3,3 mil milhões de euros para as pequenas e médias empresas para a digitalização das mesmas. E criou um pacote de serviços digitais que permite, dentro de uma lista, se a memória não me falha, são cerca de 12 ferramentas digitais, não estou a falar de conectividade, Sim. Estou a falar de ferramentas digitais, de incremento de produtividade, digitalização, seja para a cloud, seja para o e-commerce, seja para ferramentas de trabalho cooperativo dentro das empresas. Estão lá 3,3 mil milhões de euros que estão a ser distribuídos diretamente às PMEs e alocados especificamente para as PMEs, que é o tecido, como sabemos, de responsabilidade maior da economia e do próprio emprego nas nossas economias europeias. Portugal tem 150 milhões. Por isso nós não temos, apesar de termos bem mais pequenos que Espanha, basta ver que a escala está totalmente desviada e desses 150 milhões a componente de digitalização provavelmente é até um pouco menor do que este montante. É o mesmo que dar viaturas a quem não tem condições para tirar a carta ou não tem literatura Ou seja, quando o Ministro utilizar das a mesma Infraestruturas viatura. diz que quer acabar, acima de tudo, com as tais clivagens digitais que ainda existem no país, é mera semântica, mera retórica? A matemática é relevante, a questão é das prioridades. Não é? E a prioridade que nós temos de ter no país é, do ponto de vista das empresas, que são as dinamizadoras da utilização dos serviços de comunicações e, naturalmente, indutores da utilização por parte dos serviços digitais dos consumidores, é aí que é preciso pôr o investimento para tirar partido dos serviços que nós Deixa-me colocamos. ouvir, então, em relação à sua operadora. Como é que olha para estas palavras do Sr. Ministro? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite à PDC. Também deixo uma saudação especial à Ana, por ser a primeira vez. Eu também, de facto, não vi nenhuma crítica do Sr. Ministro ao setor. Aliás, o tema das zonas brancas, só para complementar, já foi praticamente tudo dito. Na realidade, a cobertura de redes de elevado débito em Portugal é de 92%. Existem outras redes que não a de Altice, portanto é preciso fazer a contabilidade total. Aliás, isso foi dito hoje no relatório publicado pela Anacom. Portanto, estamos a falar de 8% dos lares que não estão cobertos por investimento privado. Isto coloca Portugal no segundo ou terceiro lugar a nível europeu. Apenas penso que a Suécia e a Espanha têm coberturas superiores. Ora, o que nenhum país tem é cobertura total. Isso não existe. Em nenhum país, certamente não existe na Europa. E, de facto, se queremos a universalidade, e eu, enquanto cidadão, partilho desse objetivo, ela deve ser assegurada por investimento público. E, portanto, as palavras do Sr. Ministro nessa matéria não são surpresas, já vêm da legislatura anterior. Aquilo que nós esperamos que este processo dê é um resultado, um concurso fair, no sentido em garantir que quem venha a ter esse compromisso de investimento seja absoluta e totalmente independente dos operadores retalhistas. Não queremos repetições de histórias como a da Fibra Global, que são lamentáveis, e que tenha obrigação de resultados. Desde que cumpridos esses objetivos, a cobertura das zonas brancas parece-nos a nós uma iniciativa de louvar. Pena que não haja, de facto, investimento público noutras áreas. O Mário falou de Espanha. Eu recordo que em Espanha existem 2 mil milhões de investimento público no 5G e 2 mil milhões de investimento público na fibra. E em Portugal o PRR tem a módica quantia de 0 para o 5G, 0 para a fibra. E, portanto, é o mínimo que se exige num governo que, e bem, quer a universalidade do acesso a redes de elevado débito, é de facto fazer investimento público para atingir esse número. De resto, não vi nas palavras... A Ana falava na falta de reconhecimento no setor. Partilha também dessa ideia? Falta de conhecimento? De reconhecimento. Bom, partilho, existe de facto um elemento que, não sendo do setor, tem um papel no setor que insiste em denegrir o setor em vez de reconhecer aquilo que o setor atingiu.
Em Portugal estamos em segundo ou terceiro lugar em todos os rankings relevantes, desde disponibilidade de redes de elevado débito, penetração de serviços de elevado débito, penetração de serviços móveis, cobertura de serviços móveis. Estamos em segundo ou terceiro também no que diz respeito aos preços, mas no sentido contrário. Apenas a França no fixo e a Roménia no móvel têm preços mais baratos que Portugal. O setor tem sido, ao longo dos últimos 20 anos, extremamente dinâmico e inovador. Atrasou-se agora no 5G. 30 anos, peço desculpa. O Mário está há 30 anos no setor, peço desculpa. Atrasou-se agora no 5G, mas não é certamente responsabilidade dos operadores, mas de qualquer maneira vamos recuperar rapidamente. Com as comunicações eletrónicas a representarem sensivelmente quase 3% do PIB. Eu, a esse propósito, deixava mais um número. Eu sei que hoje em dia os factos caíram um bocadinho em desuso e a informação é mais baseada no diz que disse, mas Portugal, em termos de receita per capita de telecomunicações, é o segundo país mais baixo da Europa. Apenas na Grécia, a receita per capita de telecomunicações é mais baixa. Portanto, qualquer seja o indicador que possamos escolher, de facto, a concorrência, a competitividade e a liderança do setor a nível europeu e mundial é absolutamente inquestionável. Sendo que o digital representa quase 13 mil milhões de euros em Portugal, o que é realmente notável. Eu gostava também que nos falassem, já que começaram a abordar a questão do 5G, e começo por si, Ana, ficámos para trás no 5G. Eu pergunto-lhe se esse tempo, na sua opinião, é recuperável e em que medida? Bem, eu acho que todos nós aqui e o setor, de maneira geral, vai obviamente trabalhar para recuperar esse tempo, o tempo perdido o mais rapidamente possível. O que é que o país perdeu? O país perdeu, ao contrário, e se compararmos com o 4G, em que fomos um dos primeiros países a lançar o 4G, nós fomos talvez dos últimos a lançar. Ou seja, eu referi há pouco que até um país subdesenvolvido da América Latina teve a hipótese de lançar o 5G primeiro. E eu creio que aí eu creio que ontem alguns conferencistas falavam sobre o facto de nós não podemos ser os primeiros a lançar e capturar investimento em use case de 5G, nas tecnologias relacionadas com o 5G, em que em vez de começarem em Portugal, vão começar noutras geografias. E aí estamos a perder capacidade de atrair investimento estrangeiro e atrair, obviamente, investidores no nosso mercado. Eu queria também já agora pegar num tema que o Miguel também referiu, relativamente ao rendimento per capita, e também referir que o setor, nos últimos anos, os nossos modelos económicos e financeiros alteraram-se de forma também significativa, em que o volume de tráfego que curta nas nossas redes tem aumentado de forma exponencial. E 70%, eu creio que também que o Mário referiu, não sei se referiu a percentagem, mas 70% refere-se a plataformas de video streaming, a redes sociais, sim, e gaming, ou seja, chamadas OTTs, as Big Tech, que no fundo vê o crescimento delas, do ponto de vista de rentabilidade, acaba por contrapor o decrescimento de rentabilidade no nosso setor. Então aqui nós somos pedido ao setor um investimento contínuo na modernização e obviamente no aumento de capacidade das nossas redes. Por isso também é interessante quando nos pedem para ainda cobrir as zonas brancas onde a rentabilidade é obviamente menor, e nós somos um setor, se verificarmos nos últimos 10 anos, a níveis europeus, e não vamos falar só de Portugal, mas a nível europeu, perdemos consecutivamente rentabilidade. Eu sei que acho que alguns surveys colocam a nossa indústria no ranking 28 entre 33 indústrias, ou seja, há uma perda, e voltando ao 5G, é uma pena que no meio do leilão, e uma das condições definidas pelo leilão do 5G foi promover a entrada de novos operadores no mercado. Acho que nenhum de nós aqui tem uma concorrência, mas colocar mais operadores no mercado com condições privilegiadas relativamente àqueles que estão 20, 30 anos no mercado a investir em infraestruturas, parece-me que cria um desequilíbrio fundamental e crucial entre novos entrantes e que vai, obviamente, penalizar ainda mais a nossa capacidade de investimento a futuro. Lembro-me que, por exemplo, que já há muitos operadores europeus que o retorno de capital já está abaixo do seu custo de capital e, portanto,
a começar em Portugal. A vizinha Espanha, acho que hoje houve uma entrevista que saiu no jornal espanhol, em que o CEO da MásMóvil, que aqui é a No, opera com a marca No, a reconhecer que tiveram que se mover para um movimento de consolidação de setor com a Orange, como forma de poderem continuar a investir em capacidade e nas suas redes. Portanto, alguma coisa tem que ser feita nesse âmbito, porque, obviamente, nós não queremos perder o comboio do 5G, não queremos perder, não é só o comboio do 5G, ou seja, sempre estivemos na vanguarda, queremos estar na vanguarda como setor, como país, sobretudo quando é tão importante e tão relevante a transição digital para uma economia que é periférica como a nossa e pequena, que precisa do digital, obviamente, para se internacionalizar. Deixa-me ver se entendi também uma coisa, perguntando já ao Mário Vaz, com o investimento que vocês dizem que fazem, e realmente os números também apontam isso, mas não vão investir nesta, não vão concorrer para esta zona branca, não é? Já de certeza que não vão concorrer, não é? Isso, o seu ministro já o disse, é um investimento público, não é? É um investimento público. Vai abrir concurso. Que assim seja, no vai abrir concurso. Vamos ver. Portanto, a priori vocês não concorrem. Mas tendo toda esta questão, com todo este investimento, até que ponto é que as OTTs e estes operadores privados põem em questão os vossos próprios investimentos? Há aqui uma discriminação positiva para um lado e negativa para o outro? Sim, quer dizer, é um tema que a Europa, não é um tema português, é um tema da Europa. É transversal a toda a Europa? É a toda a Europa. Nós temos que, e a Europa está a olhar para esse tema, há uns estudos muito recentes apontam que, em média, quer no móvel, quer no fixo, depois, enfim, a largura de banda dos valores em causa varia do fixo para o móvel, mas podemos dizer que mais de 40 euros por ano dos nossos custos por cliente são despendidos para o trânsito dos dados associados a esses grandes players. Estou a falar da Meta, Facebook e associados, Netflix, estou a falar do Google, Microsoft, portanto, grandes players que não são europeus. Sim. E que tiram partido do desenvolvimento e do investimento que nós fazemos nas nossas redes, é para benefício dessas empresas. Naturalmente que eles são dinamizadores da utilização dos serviços de comunicações, mas quando vê a evolução das receitas e dos proveitos dos operadores europeus versus o esforço financeiro que nós fazemos, a rentabilidade que tiramos desses investimentos, como já aqui foi referido pela Ana, o nosso setor, comparando com outros setores na Europa, é daqueles que têm menor rentabilidade do investimento. E por isso é que, se for investidora de bolsa, provavelmente não vai investir nas telecoms, porque não é, o que tem-se assistido é os investidores retirarem dinheiro do setor das telecomunicações porque não veem retorno neste investimento. E nós continuamos a investir em Portugal mais de 20% das nossas receitas sistematicamente nos últimos 10, 15 anos que o estamos a fazer. E quando olhamos para a frente, aquilo que aí vem, as obrigações a que nós estamos obrigados do ponto de vista de 5G, este nível vai se manter ou até piorar, porque há agora até elementos novos que vão penalizar de forma drástica o nosso investimento. Estamos a falar de custos muito expressivos e inflacionários sobre materiais que nós precisamos, a escassez de recursos, a questão logística. Há aqui um custo muito relevante que vai beneficiar terceiros que nem sequer são grandes players europeus, são de outros blocos, onde, por exemplo, no setor das telecomunicações, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, onde vêm esses grandes players, estamos a falar há 3 grandes operadores para todo aquele mercado. Na Europa somos mais de 100. A média de número de utilizadores móveis nos operadores europeus é de cerca de 4 milhões de clientes. Nos Estados Unidos é praticamente 100 milhões, 90 é qualquer coisa. Se usarmos a China, tem 400 milhões para cerca de 3 operadores nessa geografia. Nós temos mais de 100. Ora, com este nível de esforço que nós temos que fazer de investimentos, a dispersão por 100, mais de 100 operadores, naturalmente que o retorno depois é muito baixo. E depois nós não vamos conseguir competir com essas geografias. E por isso nós estamos atrasados no 5G, Portugal em especial, e já era aí a sua questão sobre o atraso associado ao leilão, mas a Europa como um todo está bastante atrasada no 5G. Temos que estar na Europa como estamos em Portugal. Nós em Portugal estamos agora a tirar e a experimentar use cases que outros fizeram porque tiveram o 5G 2 anos antes de nós. A Europa está a usar e a copiar use cases na China e nos Estados Unidos porque
que lançaram e estão a evoluir no 5G mais rapidamente que a Europa. Porquê? Pela questão da disponibilidade financeira, do risco associado ao investimento para use cases, como o próprio nome indica, são projetos que podem falhar e que têm o seu risco e precisam de investimento. Para isso é preciso naturalmente haver disponibilidade financeira. Há aqui realmente uma Mas nós discriminação. também ficamos a saber exatamente que aprendemos com os erros dos outros. Partimos atrasados. Não, Mas ficamos a mas eu saber digo, também. mas há o atraso Perdemos. e há estes elementos estruturais É a relativamente... tal capacidade de captar investimentos, não é? Claro, mas para captar investimento tem que ter rentabilidade. Exato. E o problema dos operadores na Europa é o nosso nível de rentabilidade. É baixo, é muito baixo comparando com os operadores com quem concorremos do bloco dos Estados Unidos e do bloco da China. Este é um fator-chave. E um dos elementos que afeta a nossa rentabilidade tem a ver com os custos que nós comportamos, que nós colocamos todos os anos nos nossos investimentos para benefícios de terceiros. Relativamente ao atraso do 5G, o que é que Portugal perdeu? Bem, o tempo nunca se recupera. Perdemos claramente e perdemos muitas outras coisas, nomeadamente quase alguns anos de vida da maneira que aquilo decorreu. Mas... A Ana já o referiu, quer dizer, nós sempre, e eu que faço parte de um grupo internacional, sempre me habituei a sermos nós a explicar aos outros o que é que eles tinham que fazer. Porque nós já tínhamos testado, já tínhamos feito de forma pioneira em Portugal. Agora não. Claro que irei beneficiar de tudo o que eles já fizeram. É evidente que sim, de erros que cometeram. Mas não estou habituado a isso. É o contrário. Era Portugal visto como o país líder no setor das telecomunicações, graças à qualidade dos seus recursos humanos, graças ao nível de competitividade que obriga a que todos nós tínhamos que ser todos os dias inovadores e à procura de soluções para nos continuamos com diferenciar. as infraestruturas. Diga? Continuamos com infraestruturas, mas temos que ter outras. Não, as infraestruturas estão, mas para o 5G e fundamentalmente no setor empresarial, precisa de tirar partido daquilo que são os seus elementos diferenciadores, potenciar a economia, de acelerar. E para isso é preciso os tais use cases, é preciso começar a tirar partido da tecnologia. E nós perdemos mais de um ano que podíamos tê-lo feito. E deixe-me só dizer outro impacto associado e que vai ser um risco para nós, Miguel, desculpa, já vai ter que pensar o tempo, Miguel. Não, Miguel, à vontade. Nós perdemos outra coisa, é que se nós tivéssemos começado a fazer o desenvolvimento do 5G há um ano e tal atrás, nós hoje estávamos mais avançados e a custos menores. Nós hoje estamos confrontados, e eu tenho que deixar aqui esta mensagem como setor, como um risco para o país. Um dos elementos diferenciadores deste concurso, entre muitos outros, para novos e para os que já cá estavam, é que para nós foram impostas datas fixas, independentemente de qual fosse o término do concurso. Nós temos datas limite para as obrigações de cobertura que terminam em 2025. Se nós tivéssemos começado há um ano e tal atrás, nós tínhamos mais equipamento que tínhamos hoje e a preços completamente diferentes daqueles que estamos a ser confrontados hoje. Tínhamos outro tipo de disponibilidade de recursos humanos que hoje não existe. Não tínhamos os mesmos problemas logísticos que hoje estamos a ter. E o compromisso mantém-se. E é um alerta que eu deixo que se o país como um todo, nós corremos o risco de não conseguirmos cumprir aquela meta. E já vamos falar exatamente do impacto, nomeadamente das alterações económico-financeiras que estamos confrontados. Agora, Miguel, falou-se da questão dos terceiros e, portanto, das Netflix, de várias plataformas que podemos dizer que se colam aos operadores. Posso usar essa terminologia? E eu gostava de saber porquê é que isso existe, porquê é que vocês investem porque este debate, embora a imensa gente que assiste a este debate seja realmente destas áreas em concreto, outras não são. Portanto, uma coisa que é uma pergunta que surge é, mas porquê é que estes operadores investem e porquê é que existe como que uma legislação diferente, uma regulação diferente para que aquelas outras empresas se colem a estas sem pagar? Pois, quais são os benefícios? Para nós e ou para eles? Deixam? Para ele, nós temos que deixar porque existe uma lei ou um regulamento chamado Net Neutrality que tem na sua gênese uma intenção boa, mas que de facto tem este efeito secundário, que não é pequeno, porque de facto no nosso caso são cerca de 50% do tráfego cursado nas nossas redes se tem origem em 3 empresas, que eu vou nomear, Netflix, Google e Facebook, não por esta ordem, mas pela inversa. E na realidade aquilo que eles pagam para utilizar a nossa infraestrutura é zero. Mas é mais grave que isso, porque estamos a cumprir o Net Neutrality e nós, os que estamos aqui sentados, pagamos cerca de 100 milhões de euros por ano em taxas regulatórias. Não estou a falar dos impostos
que todas as empresas pagam. Estou só a Estamos a falar falar das taxas e taxinhas que têm que as pagar. taxas e taxinhas regulatórias, nós pagamos cerca de 100 milhões de euros por ano. Num ano normal, porque o ano passado foram 600 e qualquer coisa. Mas num ano normal, 100 milhões de euros. Nos últimos 10 anos, entre 2011 e 2021, foram 2 mil milhões em taxas regulatórias e estas empresas pagam zero. E não nos podemos esquecer, eu não tenho os números precisos, mas certamente que estas empresas faturam num dia aquilo que nós, de forma agregada, não faturamos no ano. E já nem falo da rentabilidade, porque os investimentos que têm que fazer são muito limitados comparados com os investimentos que nós temos que fazer. Como é que justifica essa discriminação positiva e negativa para vocês? Não justifico, porque tem a ver com inércia legislativa, não ao nível português. Isto aqui não é uma crítica ao governo português, porque o problema é transversal à Europa, como aliás já foi dito. Eu penso que existe finalmente uma disponibilidade ao nível europeu de tentar começar a corrigir essa situação. A comissária Vestager disse há pouco tempo exatamente isso, que esta situação é inaceitável e alguma coisa tem que ser feita. Portanto, agora esperamos que de facto seja feito, porque o custo que tem para nós, sem proveito, é muito significativo. Mas eu, se me permitir, eu gostava de voltar ao tema do 5G. Sim. Posso? Pode. Já que o Mário falou tanto. Aproveite. Falamos, tanto o Mário como a Ana falaram muito do atraso. Eu confesso que a mim me preocupa pouco o atraso, ou preocupa-me menos o atraso, que todos sabemos, há um responsável, todos sabemos quem é, já aconteceu. A mim preocupa mais a questão estrutural do incentivo, ou neste caso, do desincentivo ao investimento. Porque em todos os países o processo de atribuição de espectro foi utilizado de uma forma que de facto permite, ou até incentiva, um investimento sustentável em 5G. Todos sabemos a importância de 5G para a transição digital. Governos e Estados com perspectiva estratégica, obviamente tendo consciência disso, garantiram ou procuraram garantir um investimento sustentável em 5G. O que é que aconteceu em Portugal? O Estado fez o exato oposto. Criou o mecanismo perfeito para desincentivar o investimento, a partir de uma regra absurda, imoral, que nós consideramos também ilegal, aliás estamos na justiça por causa disso, de expropriação dos ativos privados em benefício não do público, mas em benefício de outros privados que nada investem. Esta parece-me uma questão estrutural associada ao 5G, bastante mais perigosa do que um atraso de um ano e meio ou 2 anos, porque isso é recuperável. Tem custos, mas é recuperável. O que não é recuperável é se nós, de forma sustentada, não pudermos ou tivermos um desincentivo de investir no 5G por causa destas regras que foram criadas no contexto do leilão. E isso sim, é que ainda vamos a tempo de mudar o atraso, já não podemos fazer nada. Falou em responsável. Quer dar nomes? Não queria... Não queria perder muito tempo ou investir muito tempo deste debate a falar quem não justifica ser protagonista. Acho que está estabelecido, é consensual, todos sabemos. Temos um regulador incompetente, ignorante, prepotente e alheio à realidade e depois leva a estes resultados. Apenas segue uma agenda pessoal de ataque cego ao setor, que ainda por cima, na minha perspectiva, com prejuízos claros para a economia portuguesa, para a sociedade portuguesa e para o bem social comum. Porque isto que estamos a falar, os operadores adaptam-se. Os operadores vão continuar a criar valor, pouco, mas criar valor para os diversos stakeholders, para os clientes, para os colaboradores, para os acionistas. Quem vai pagar a fatura de nós não termos as condições para investir em 5G, nós não termos as condições para fazer uma transição digital com sucesso, vai ser o país. Porque daqui a 5, 10, 15 anos, o desenvolvimento social e económico do país vai estar intimamente ligado ao sucesso da transição digital. O 5G é um pilar fundamental dessa transição digital. Não havendo condições para o investimento, para a criação de um ecossistema dinâmico de inovação, vai ser difícil que nós estejamos na liderança digital daqui a 5 ou 10 anos. Já estamos a perder. E, portanto, isso tem um responsável. Esse responsável que também vos imputou responsabilidades. Portanto, houve aqui uma troca de... Por cumprirmos as regras de galhardetes. Houve uma espécie de troca de galhardetes e, no fim, com 6 operadores que ficaram com a rede, a conclusão do regulador foi, Ana, os preços com maior concorrência vão baixar. Concorda? Eu creio que há muitos estudos que indicam que os nossos preços são bastante competitivos e eu acho que este setor teve bastante competência ou concorrência durante estes anos. Há também um indicador que é relevante, acho que somos o 3º país na Europa com os clientes que mais mudam entre operadores.
Eu acho que nenhum de nós prende os clientes não estão satisfeitos se não têm o serviço e não têm qualidade de serviço e não têm fiabilidade de serviço, obviamente vão trocar a Altice ou a Mel por outro operador no mercado. Por isso, até 15 de setembro, no 5G, se me está a perguntar especificamente no 5G, nós estamos a deixar a rede aberta para os clientes poderem experimentar essa rede e poderem usufruir de tudo e das funcionalidades que o 5G pode trazer. E, portanto, eu não vejo que os nossos preços vão baixar por causa disso. Acho que tivemos aqui de forma bastante aberta e transparente a dizer que o nosso setor sofre de rentabilidade essa que está a diminuir. Eu lembro-me que há 10, 15 anos, e se me pergunta quando me perguntou há 7 anos, quando eu saí do país, há 10, 15 anos, talvez o nosso volume de CAPEX versus a receita andava entre os 12% e 15%. Neste momento anda ao redor de 20%, pela pressão que temos que pôr do ponto de vista de crescimento desse CAPEX para suportar digamos, a adaptação das nossas redes. E esse investimento e de cobertura e todos os compromissos que temos regulatórios que cumprir. E, por outro lado, as nossas receitas não têm crescido de uma forma substancial. Lembro, e para não estar só a dar exemplos em Portugal, hoje o mesmo CEO da Mais Móvel disse que o setor em Espanha perdeu 35% de receitas em 10 anos. E também, se somarmos as nossas receitas de todo o setor e compararmos com há 10 anos, vemos que não há um crescimento. Por isso, não penso que haja uma margem para aumentar. O Mário referiu aqui que o atraso vai nos levar necessariamente também a ter mais custos em termos de rollout das redes. Perdemos talento todos os dias nestas vertentes, pelo atraso no início e no arranque que tivemos, mas também há uma forte pressão em todas as cadeias logísticas a nível mundial para podermos cumprir e para os equipamentos serem entregues. Conseguem cumprir aqueles prazos que foram impostos ou não? Eu acho que todas as equipas e a minha equipa vai fazer o possível para cumprir os prazos que foram impostos. Agora, para cumprimento desses prazos, ter um impacto significativo do incremento ainda mais no investimento que vamos ter. Porque vamos ter que acelerar, vamos ter que... E tem ideia do investimento que vai ter que ser feito? Temos ideia do investimento que vai ser feito, mas como deve compreender, esse número é confidencial. Então deixa-me ouvir a Vodafone. Já tem ideia também do investimento que vai ter que ser feito ou não? Mal seria que não o tivéssemos, não é? Porque, mas pode confidenciar ou não? A máquina está a funcionar, então a gente está a funcionar, mas tal como a Ana, que apesar de ser rookie naturalmente, deu já a resposta adequada, que eu subscrevo integralmente. Não vou dizer, se Ana disser, eu estou com o meu, mas é muito expressivo. Vamos todos divulgar contas muito brevemente e estamos no nosso closing period. Para a semana. Mas e até tem conta à bolsa, portanto não queríamos aqui adiantar mais nada. Também, Miguel, não é verdade, também não vai adiantar investimentos. Não, posso adiantar que só na aquisição dos direitos de utilização de espectro investimos 165 milhões de euros. Isso é público. E posso adiantar, mas deixe-me fazer um comentário sobre essa questão dos 6 operadores. O Mário já o disse, nos Estados Unidos existem 3 operadores, na China 3 operadores. Não creio que exista nenhum país da Europa com mais de 4 operadores. A maioria tem 3 no máximo. Sim. Existem alguns países de grande dimensão que têm 4. Portugal não é um país de grande dimensão. E os que têm consolidam. E vemos, por exemplo, em Espanha, que é um mercado, do ponto de vista económico, 8 vezes superior ao nosso, estão a passar de 4 para 3 com a consolidação da Mais Móvel com a Orange. E, mais uma vez, aqui estamos aqui perante populismo, não é? Sim. Que assente naquela lógica popular, quanto mais concorrência, quanto mais operadores, mais concorrência existe e os preços baixam, que é uma falácia terrível de quem revela, de facto, uma profunda ignorância sobre microeconomia. Porque, na realidade, está demonstrado pela prática, a doutrina também ajuda a demonstrar, mas eu não quero ser teórico, está demonstrado pela prática mundial que há um número mínimo de operadores para garantir concorrência, ok, mas também há um número máximo de operadores para garantir sustentabilidade e um investimento sustentável. A partir desse número, e esse número está muito bem definido, como vimos em todos os países civilizados, nos 3, acima desse número, os investimentos sofrem. E o retorno dos investimentos sofre. O que é que isso leva? Leva a que as empresas investam menos e, de alguma forma, até cobrem mais aos clientes para terem retorno sobre esses investimentos. Portanto, isso é uma falácia completa. Portanto, os custos, falando dos custos que falava o regulador, os preços não vão ficar mais baixos. Os preços, como eu disse há pouco, eu ajudo aqui a Ana... Eu sei que há um aumento de custos, a taxa de inflação, o Inédis hoje está nos 7,2% em abril, sabemos isso tudo.
Mas é ou não previsível, possível que os preços em Portugal baixem? Tendo em conta, deixe-me só fazer uma nota de contexto. Eu ajudo com os números. Nos últimos 10 anos, as receitas agregadas do setor caíram 27%. No mesmo período, o número de serviços, portanto, pelo aumento da utilização de serviços digitais, cresceu 25%. Ou seja, isto é matemática simples, os preços baixaram por serviço 42%. Por serviço. Não nos esqueçamos que dentro do serviço, um serviço de banda larga fixa, por exemplo, os consumos subiram 15, 20, 30 vezes. E, portanto, se formos ter em conta essa unidade, os preços baixaram de forma absolutamente dramática. Foi assim ao longo dos últimos 10 anos. No relatório publicado hoje mesmo, coincidência bestial, hoje mesmo publicado pela Anacom, diz, página 40, subtítulo, preços das telecomunicações baixaram em 2021. Esta é a realidade. A realidade dos números é a realidade comprovada até mesmo pelo regulador. Eu não acredito que um contexto de inflação, que disse que vamos falar a seguir, sendo completamente transparente, não estou a ver como é que num contexto de inflação os preços provavelmente, ou quase certeza, vão baixar em termos reais. Em termos nominais não podem, não é? Num contexto de inflação acelerada como estamos a ver, seria difícil que também os preços, acompanhando menos do que a inflação, mas ainda assim, eu espero que eles venham a subir. Eu vou-vos pedir respostas o mais sintéticas possíveis para conseguirmos abordar mais temáticas, mantendo ainda no 5G, e peço-vos exemplos relativamente, porque muitas pessoas ainda não se aperceberam dos benefícios que o 5G pode trazer, começando por si, Ana, as potencialidades, o que temos a ganhar, nomeadamente em alguns setores, no setor da saúde, no setor da educação, da indústria. Eu posso lhe dar um exemplo, até que realizámos a semana passada no âmbito da saúde. Foi realizada na quinta-feira passada a primeira cirurgia a nível mundial de cancro da mama, através do uso da tecnologia 5G e da realidade aumentada. Esta foi uma cirurgia realizada em parceria entre a Altice Portugal, através da unidade Altice Labs, a Fundação Champalimau e a Movistar. Basicamente, foi possível, através de 2 médicos que estavam com 900 km de distância, poder fazer essa cirurgia, no fundo, a 4 mãos, se quisermos dizer, em que o médico mais experiente estava, e o cirurgião mais experiente estava de remoto, ajudando e guiando o médico que aqui fazia fisicamente a cirurgia em Lisboa. Eu acho que isto é um exemplo concreto como a velocidade, a latência desta nova tecnologia nos pode ajudar a melhorar a vida das pessoas, porque no final do dia eu creio que a tecnologia só tem valor se vier melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a competitividade das empresas e, obviamente, melhorar as comunidades e os Estados e o seu bem-estar. Este é um exemplo muito concreto. Mas eu acho que o 5G também nessa medida, vai modificar a forma como nos relacionamos com a tecnologia. Nós, na MEL, dizemos que, e temos a nossa assinatura que é Humaniza-te, porque consideramos que a tecnologia tem que ter um propósito, que é, obviamente, servir as pessoas e ser humanizada, senão não faz sentido. E, portanto, com esta nova forma de transformar, com a latência do 5G, vai ser possível também a tecnologia adaptar-se ao ser humano em tempo real, como foi o caso dessa tecnologia. E, por isso, atrevo-me a dizer que, provavelmente, estamos na era da humanidade aumentada e é assim que, pelo menos, que eu quero crer de uma forma positiva. Assim se espera. Não, os exemplos, já foi dado aqui na área da saúde e muitos outros, são aqueles que se retiram das características diferenciadoras do 5G. Não é a primeira capacidade de poder ter muito mais equipamentos ligados, e isso leva-nos a tudo o que advém dos automatismos que daí resultam e do tratamento dos dados que se coletam através dos mesmos. Aquilo que é possível fazer à distância, vimos num caso tão crítico como o da saúde, e nós próprios em vários países também já o tínhamos feito, enfim, não nessa área, mas noutras, na área logística, na área por exemplo, tudo o que é assistência remota, na indústria 4.0, acho que há muitos exemplos. Agora é importante termos em consideração que o 5G o que é essencial um ecossistema. Isto não vive apenas mais uma vez, não vive apenas da existência de redes, não vive apenas de uma entidade em particular, vive de nós todos trabalharmos de forma cooperativa. Estou a falar da investigação porque estamos numa fase ainda de teste e experimentação, estamos a falar de muitas microempresas, nomeadamente aqui representadas de setores da tecnologia, que é colaborativo. Isto é um ecossistema, é um mundo novo que todos em conjunto temos que
ter a abertura para, a disponibilidade financeira para e a tomada de risco para o fazer, e depois, porque é evidente, o 5G vai ser um sucesso, inevitavelmente, por aquilo que ele representa, claro, em favor da humanidade e de um futuro melhor, como nós também, no nosso propósito, assim o defendemos, mas agora todo esse ecossistema tem que acelerar e temos ser capazes de trabalhar em conjunto, e é isso que, pelo menos no caso da Vodafone, estamos a fazer, Miguel, e também os meus colegas. E vários estudos apontam, só para lhe dar também aqui mais um dado, vários estudos apontam para um impacto na economia portuguesa até 2035 na ordem dos 17 mil milhões de euros. É demasiado ambicioso ou poderá ser até mais? Não sou macroeconomista, não saberia dizer. Aquilo que eu tenho a certeza é que o 5G vai transformar de forma absolutamente disruptiva a forma como produzimos, a forma como distribuímos, a forma como vendemos, a forma como apreciamos momentos de lazer. Vai transformar múltiplos setores de atividade, modelos de negócio, etc. Posso dar exemplos concretos de casos já lançados pela nós, por exemplo, no Porto de Leixões, onde temos tecnologia assente em 5G com drones para ajudar à circulação dos navios, aumentando assim a segurança e a eficiência do porto. Fizemos, por exemplo, numa escola em Matosinhos, uma visita virtual. Portanto, os alunos estavam na escola em Matosinhos, fizemos uma visita virtual ao museu aqui em Lisboa. Portanto, há muitos use cases, a imaginação é o limite. O que é preciso, de facto, é criar um ecossistema dinâmico de inovação e atrair as empresas portuguesas para esse ecossistema de inovação, para o qual é preciso investimento e que seria mais fácil tê-lo se não tivéssemos os desincentivos ao investimento. Vocês falam várias vezes, nomeadamente o Miguel, dessa falta de incentivo ao investimento. Portanto, quem ouve isso parece mesmo que este setor não é rentável, portanto, quase que parece que é melhor fechar as portas. Portanto, eu pergunto-vos... Há muitos acionistas que acham isso. Eu pergunto, começando por si, Ana, até tendo em conta, não sei se ontem tiveram a oportunidade de ouvir, Paulo Portas é o Presidente do Congresso. Este ano ele, a determinada altura, fazia a comparação com o investimento feito nos vários países e nos vários continentes nas áreas tecnológicas. E falava do facto da Europa ficar para trás, tirando os nórdicos, mas ficava para trás nesta área, e levantava a questão, será que há regulação a mais? E até que ponto é que isso acaba por levar as operadoras, levar as empresas a não investir, a ter receio de investir? Ou seja, exatamente, vou ao encontro de algum modo daquilo que estava a dizer. Eu acho que já falámos... Mas havia mais aí algum picante. Acho que já falámos abundantemente sobre o retorno do investimento e a pressão que sentimos. Eu compreendo, eu não tenho ainda tanto essa paixão como revelam os meus colegas com a postura do regulador, mas provavelmente vou desenvolvê-la muito brevemente e muito rapidamente. Eu felizmente, contrariamente a eles, não estava cá. Mas o que eu acho é que a Europa tem metas bastante agressivas de cumprimento de conectividade até 2030. E os operadores todos estimam que para atingir essas metas é preciso investir 500 mil milhões de euros nos próximos 7 ou 8 anos para atingir essas metas. Agora pergunto, num setor que está a ter menor rentabilidade, aonde é que nós vamos atrair investidores para que queiram investir na construção destas infraestruturas, que acho que todos reconhecemos que são importantes no espaço europeu e no espaço português. Por isso, Cristina, não sei o que mais é que eu posso adiantar relativamente ao tema da rentabilidade do setor. Eu acho que isto acho que estamos num momento crítico, estamos num contexto crítico para o setor, e considero que, não sei se é regulação a mais, acho que em algumas matérias temos efetivamente regulação a mais, mas eu gostaria de pôr o tema de outra perspectiva. O que nós precisamos é de reguladores que atuem no século XX com ferramentas do século XX, que atuam no século XXI, com ferramentas do século XXI e não com ferramentas e com crenças do século XX e do século passado. Isso é que não podemos, ou seja, não podemos ter reguladores que nos impeçam do setor crescer, das economias prosperarem e que possam crescer e desenvolver-se de uma forma sustentável. Eu acho que isso é que é o importante. Mesma questão. Não, a questão da excesso de regulação. O problema é o tipo de regulação. E é um bocadinho a linha com o que aqui foi dito, e o Miguel há pouco lembrou que eu tenho 30 anos disto, e realmente a regulação a que assistimos nos últimos anos é uma regulação que eu conheci, que era prática dos anos 90, quando eu me iniciei nestas lides das telecomunicações. E por isso, a Cristina há pouco falou no regulador, falou em preços.
E tudo se centra na questão do preço. Quando nós centramos tudo na questão dos preços, algo está errado. E esse tem sido, em Portugal, nos últimos anos, mas também um pouco na Europa, esta preocupação, que é uma preocupação naturalmente válida, e o Miguel e a Ana já o referiram, há um número mínimo de operadores para garantir a concorrência. E ela depois existe, e nós vivemos-la todos os dias, e quem está aqui sabe bem o quanto nós concorremos para ganhar um cliente e para o manter connosco. E é aí que se faz. E como é que se faz isto? Não se faz só com preço. O preço é, aliás, a ferramenta mais fácil de disputa competitiva. A questão é como é que nós nos diferenciamos na qualidade do serviço, como é que nós estamos sempre à frente no investimento para ter a melhor tecnologia, para prestar o melhor serviço aos clientes. Para isso é preciso um incentivo ao investimento. Por isso é garantir, primeiro, previsibilidade, que é uma coisa que em Portugal não existe. Estes valores de taxas, que eu não vou repetir, que o Miguel já as anunciou, nós, quando fazemos os nossos planos, estamos sempre, idealmente, o dia 13 de maio, a ir a Fátima, a pedir para que não aconteça uma surpresa no ano a seguir, porque pode haver uma necessidade qualquer do Ministério das Finanças, o CID vai mais uma taxa para o Spectrum, sobre o qual pagamos centenas de milhões à cabeça e sobre o qual pagamos todos os anos valores muito substanciais. Uma imprevisibilidade e o facto de não darem peso a um dos elementos-chave da regulação, que é a sustentabilidade do setor. E a criticidade que o mesmo tem para o desenvolvimento do espaço europeu para competir com os demais. E é desse ponto de vista que a regulação europeia, no passado, não demonstrou abertura. Sempre procurou evitar, por exemplo, a questão da consolidação, porque via a consolidação sempre como um aspecto negativo no benefício para o consumidor, quando a realidade, os factos o provam o contrário. É bom dizê-lo que, a nível europeu, a tendência é contrária. Hoje, na Europa, discute-se de forma muito mais aberta e a prática também o demonstra. Em Espanha está a haver consolidação, não se levantou nenhuma questão regulatória. Em Portugal fez-se exatamente o contrário. Voltou-se para os anos 90, para as tais necessidades do século XXI. Isto é que não faz qualquer sentido. Nós temos que investir, o que vamos ter que investir, quando sabemos que outros, sem necessidade de investir, vão tirar partido das nossas redes, navegando 10 anos no mínimo e podendo manter no futuro a navegação em cima do investimento que nós fazemos, isto é um claro desincentivo. Entre outros, as obrigações que nós temos versus aquelas que os novos entrantes lhes foi oferecido. Este desequilíbrio é uma visão totalmente errada da necessidade de sustentabilidade do setor, e essa sustentabilidade é crítica para o desenvolvimento do país e da economia e das populações em geral. E esta visão que não existe na regulação, pelo menos em Portugal, felizmente, como eu digo, a Europa acho que está a avançar no caminho certo. Em Portugal andamos vários anos para trás. Miguel. Eu sobre o regulador ou sobre a regulação penso que já fui relativamente explícito. O que eu diria a propósito do seu comentário, mais uma vez correndo o risco de parecer retrógrado e utilizando os factos, trazendo factos para a discussão, a verdade é que hoje, genericamente no setor, o retorno dos capitais e empregos está abaixo do custo de capital. Portanto, sejamos claros quanto a isso. E os investimentos que se avizinham ou que estão a acontecer neste momento, nomeadamente em 5G, certamente não vão contribuir para inverter essa situação. É evidente que os acionistas, os poucos que ainda vão restando, porque como o Mário disse, tem havido uma debandada, ainda acreditam que a prazo a rentabilidade dos capitais e empregos será outra, mas acho que é importante estabelecer aquilo que é verdade dos factos, é que hoje, de facto, está abaixo do custo de capital. Ana, eu gostava de também que nos falasse nós já abordámos de algum modo. O tema do nosso debate é exatamente o estado da nação das comunicações. Concorda com este título? Acha que é um estado da nação das comunicações? Eu creio que há um estado, há um contexto do setor. Eu não sei se quando me está a fazer a pergunta se está a fazer um trocadilho em se há muito Estado e se estamos a voltar à pergunta da regulação. Eu acho que sempre que o mercado esteve menos regulado em algumas matérias, nós provamos que conseguimos trazer investimento, conseguimos investir em infraestruturas e conseguimos trabalhar também na melhoria da qualidade de serviço e obviamente na melhoria das plataformas de serviço dos nossos clientes.
Eu concordo com os meus colegas de painel, ou seja, é muito importante para qualquer investidor ter previsibilidade na regulação, e nessa regulação, leia-se regulação sobre o setor especificamente, ou leia-se também regulação do ponto de vista fiscal. Ou seja, nós assumimos, e tivemos aqui a discutir, que nós assumimos investimentos de largo prazo. Ou seja, nós investimos em tecnologias para durar 10 anos, por muitos anos. Não estamos a qualquer momento a trocar tecnologia de 5G de uma forma recorrente. Por isso nós precisamos de previsibilidade. Precisamos de previsibilidade de saber como é que o nosso investimento vai ter retorno, quando vai ter esse retorno. E trabalhamos e temos trabalhado, obviamente, para mitigar. Ou seja, na Altice temos trabalhado bastante, antecipando alguns movimentos na mitigação de alguns fatores, tornando a empresa mais resiliente. Tomamos algumas decisões difíceis nos últimos anos para otimizar operações, para estarmos mais resilientes relativamente, e podemos ter capacidade para investir e continuar a investir naquilo que é mais importante para nós, que é, obviamente, a capacidade das nossas redes e infraestruturas, na qualidade de serviço e, obviamente, na proximidade com os nossos clientes e na inovação tecnológica. Concordo também com os meus colegas, nós não queremos competir com preço, acho que nós competimos todos por qualidade de serviço e por inovação. É esse o nosso mindset na Altice, é com essa convicção que atuamos no dia a dia, e, obviamente, eu creio que o que temos que ter não sei se temos que ter Estado, temos é que ter melhor Estado, porque o Estado, obviamente, é um ator fundamental para acelerar ou para desacelerar. E eu acho que todos nós queremos aqui, e depois saindo de uma pandemia, é acelerar a recuperação económica, é acelerar a nossa economia e recolocar Portugal novamente a crescer. Portugal tem tido crescimentos anémicos do ponto de vista do seu PIB. Eu vi de um país que crescia 6-7% o seu PIB nos últimos 15 anos, ou seja, era dos países que apresentava maior crescimento do ponto de vista dentro do espectro da América Latina. Portugal tem todas as condições. Temos de ter ambição, mas também temos de ter a coragem. Talvez aqui também há muita coisa que depende do Estado e dos atores políticos, coragem para alterar aquilo que estruturalmente nos tem impedido de sermos maiores e crescermos de forma sustentável. Acho que os portugueses e Portugal têm tudo do ponto de vista de ativos, mas eu acho que precisamos de Estado para acelerar. Aí vais. Bem, sobre o statement, tem sido sempre este o statement tradicionalmente sobre este nosso painel. Mas agora e eu, as coisas enfim, mudaram. desviando agora um bocadinho, tirando aqui o estado da equação, deixa-me dizer, e pondo agora de lado tudo aquilo que já falámos sobre os desafios de rentabilidade, e esse é o grande nosso desafio nos nossos papéis, que é continuar a desafiar os nossos acionistas a confiar naquilo que estamos a fazer para garantir os investimentos e o retorno, e, enfim, vender-lhes com otimismo que as coisas vão melhorar e que no futuro terão o retorno esperado do capital. Mas eu continuo a ter um enorme orgulho deste setor das comunicações em Portugal. Nós somos, coletivamente, este é um setor que devemos orgulhar por aquilo que fazemos para o país. A pandemia demonstrou e a qualidade dos recursos demonstra bem. E apesar de eu há pouco lhe dizer que no 5G não me vêm cá perguntar, mas eu, enfim, ainda ontem estive num jantar, ontem cá muitos colegas que vêm cá, não é só por causa do país, agora, enfim, com a possibilidade de começar a viajar, não sei, por coincidência, as reuniões já continuam a acontecer muito em Lisboa, mas é uma mera coincidência, seguramente, mas vêm com a curiosidade de aprender com aquilo que fazemos, em muitas outras áreas, para além daquilo que não fazemos no 5G. Por isso, um enorme orgulho sobre aquilo que temos. Mas nós temos que tirar do caminho pedrinhas que temos no mundo digital, e aqui voltando agora ao Estado. Nós continuamos a burocratizar e a dificultar a vida de todos nós. Vou dar exemplos simples, mas que os nossos clientes sentem, nós sentimos. Por exemplo, a questão do policiamento. É uma questão, faz-me uma confusão, e estamos aqui todos agora a debater o tema. São coisas menores, falamos em grandes temas, mas os grandes temas não funcionam se os pequenos não forem eliminados. Quando um cliente tem uma dificuldade de acesso de rede fixa em sua casa, e sabemos a criticidade da mesma, se por acaso isso resulta numa avaria exterior à sua casa, e é no passeio ou na via pública, há neste país ainda ou polícias ou municípios que dizem que são precisos 10 dias de antecipação para pedirmos a autorização. Se formos lá com urgência, os polícias vão aparecer, ou seja, não têm tempo para lá ir para permitir que se faça a intervenção, mas se nós a começamos a fazer, eles aparecem. E aparecem com uma multa e dizem onde é que está o projeto, o processo, a autorização camarária,
necessária para virem fazer uma reparação ou passar um novo cabo. Isto não faz qualquer sentido. E há legislação já que prevê o que é que deve ser feito para as infraestruturas críticas, mas continua a ser um empecilho que nós temos todos os dias, cria uma insatisfação. Os clientes, quando se queixam, vão dizer que a culpa é da Vodafone. Nem acreditam que é possível que a polícia tenha que ir ao passeio para subir a um poste para fazer uma ligação a um cabo que se estragou. São coisas destas que acontecem todos os dias. Quando se quer utilizar condutas e chega ao município e diz não, esse cabo que está aí a passar tem que passar direitos aéreos de passagem. Mas o posto nem é seu. Não, mas quero. Mas nós já pagamos também direitos de passagem nos direitos municipais. Sim, mas tem que pagar. Senão não passa ao cabo. Quer dizer, também já existe a legislação, está clarificado, não é assim. Mas continua-se a insistir. E se não se paga duas vezes ao dono do poste, mais ao direito aéreo, nós não conseguimos fornecer o serviço a instalar a rede a tal que queremos levar. As zonas que estão sendo brancas, são coloridas, mas têm lá clientes e precisam do serviço. Quer dizer, nós como país temos que eliminar estas coisas, isto não faz qualquer sentido. Decisões da ANACOM. Eu tenho aqui uma disputa, da qual vou ganhar, naturalmente, tenho toda a razão, sobre a utilização de postos e drops de clientes. Claro. A Ana está à espera, quando veio agora da República Dominicana, disseram que ia receber tanto dinheiro da Vodafone, estava na ANACOM, e eu estou à espera de receber o dinheiro que paguei indevidamente. Isto está lá desde 2018. Anda por lá, faz umas consultas públicas, uma vez dá razão a um, depois dá razão ao outro, e nada acontece. E continuamos aqui à espera. Vou dar outro detalhe. Nós, com o 4G, lembra-se do 4G? Ainda existe, aí 99% da população portuguesa. Nós tivemos que fazer uma adaptação de frequências, todos nós, se não me recordo, uma das frequências em 2014, dos quais despendemos 117 mil euros. Pode parecer um valor pequeno para quem fatura 1.000 milhões, mas 117 mil euros é dinheiro. Mas não é tanto um montante, é para dar o exemplo que ainda hoje esse dinheiro não nos foi devolvido. Foi estabelecido que nós tínhamos direito a ser ressarcidos do custo que tivemos que fazer. Até hoje, esse dinheiro não nos foi pago. Se eu não pagar uma fatura de 20 euros a qualquer coisa à ANACOM, vai-me correr mal seguramente no outro dia. Mas os 117 mil que eu estou à espera desde 2014, nada acontece. Uma consulta pública para devolver o dinheiro que estava estabelecido que devia ser pago em 2018. Os 117 mil euros ainda não apareceram. No 5G vamos ter que fazer novamente algumas adaptações nos 900 MHz, que até conseguimos acordar entre nós como muitas fazê-lo. Queixas. Vamos ter custos. Muitas não chegam. Não, mas isto são exemplos de que quando falamos nas grandes questões, há pequeninas questões que nós temos que ter a capacidade de resolver e esclarecer, porque senão as grandes não vão acontecer. E perdemos tempo, dinheiro, esforço com estas pequeninas coisas. Não faz qualquer sentido. É tipo um processo bagatela que acaba por eu sei que intervir os tribunais. O Sr. Presidente desafiou-nos, a todos que aqui estávamos, que para o Governo o que é que precisa fazer para digitalizar, para acelerar a digitalização do país. Há uma lista enorme de coisas a pedir. Algumas são muito pequeninas e, sendo pequeninas, devem ser simples, devem-se resolver. Senão, vamos ter muita dificuldade em fazer as grandes coisas sem resolver estas pequeninas. Mas é uma então, nota aqui. Dê-nos também um exemplo, então, de algo que o Presidente pediu, não é? Para que seja necessário para acelerar a digitalização no país. Bom, foi pena não poder falar do Estado das Nações. Mas pode falar também. Não, eu gosto do nome porque penso que existe há uns 18, 20 anos. Deve estar aí alguém da PDC. Portanto, no mundo em que tudo muda, é bom ter uma coisa que não muda. E dá-me a oportunidade de, em 5 segundos, dizer apenas que há aqui muitos cidadãos dessa nação, aqui no palco. Muitos que não estão aqui, dizer que há muitos motivos de orgulho, porque de facto o setor das comunicações, há pouco eu referia que nós estamos na posição 2 ou 3 em todos os rankings europeus. Eu questiono-me em que matérias é que nós ocupamos esse tipo de ranking fora do setor das comunicações. Portanto, o estado da nação das comunicações está bom e recomenda-se. Em relação à questão da digitalização, eu penso que há um desafio. Aliás, no tal relatório publicado hoje mesmo, com 465 páginas, pela ANACOM, tem lá resultados de um estudo que tenta identificar quais são as barreiras à digitalização dos cidadãos. Curiosamente, os preços não aparecem de todo nas respostas, portanto, não é um problema. A disponibilização de infraestruturas e serviços não aparece de todo. Infelizmente, aparece com 50% de peso o desinteresse pela literacia digital. Profundo desinteresse pela literacia digital. Portanto, acho que se fala muito de investimento, fala-se muito de obrigações nos operadores,
é preciso falar e fazer um pouco mais também no campo da literacia digital, porque não adianta nós termos as infraestruturas que temos, os serviços que temos, a competitividade que temos, se depois a própria população não está ao nível das infraestruturas. Claro, e na questão do 5G tem que haver o envolvimento de todos e das empresas e das indústrias para que tudo isto funcione. E para terminarmos esta questão do 5G, começo por si, Ana, relativamente à retenção do talento e também a questão da sustentabilidade. São duas questões numa, porque sabemos que o 5G gasta mais energia, mas temos aqui em contraponto a questão da sustentabilidade. Portanto, como é que as coisas ficam, onde é que se encontra o equilíbrio e como é que conseguimos reter o talento que tanto queremos? Bem, primeiro ao tema do talento, porque eu acho que sem talento humano e sem qualificação nós não conseguimos evoluir também do ponto de vista tecnológico. E na componente do talento eu creio que Portugal e eu creio que o mundo também de uma forma global, porque eu também vivi isso noutras geografias, estamos a atravessar uma escassez, obviamente, desse talento. Temos não dificuldade talvez de atraí-lo para o nosso setor, mas temos dificuldade em retê-lo e porque hoje em dia, através das ferramentas que existem, permitem que qualquer um de nós possa estar a trabalhar remotamente para outras empresas, estando aqui em Portugal. Eu compreendo porque é que os colegas do Mário querem se reunir em Portugal, porque Portugal é um país muito agradável para viver. E nós, e voltando uma vez mais ao tema de competitividade, infelizmente, em algumas matérias não somos competitivos do ponto de vista também laboral e até, eu queria me focar até no ponto de vista tributário, ou seja, o volume de impostos e a carga tributária que temos leva a que também seja transferida para podermos competir do ponto de vista de salário líquido, que é que no fundo o que as famílias e as pessoas levam para casa para poderem gerir o seu orçamento familiar, não somos nessa vertente competitiva. Eu creio que Portugal tem um trabalho a fazer, na literacia digital, temos que melhorar competências, as competências básicas, não podemos deixar ninguém para trás. Obviamente temos que fazer um esforço nas escolas, mas temos uma população muito envelhecida e, portanto, temos que melhorar que essa população mais envelhecida também desenvolva competências digitais e não fique para trás e não fique excluída. Mas também temos que desenvolver competências avançadas e aí eu creio que existe também um trabalho que deve ser feito com as academias para adequar as academias e as universidades àquilo que é as necessidades das empresas, para que obviamente nós possamos ter os recursos humanos necessários para que as nossas empresas, nosso setor possa prosperar. Nós sempre fomos uma empresa e setor que sempre soube atrair talento, mas esse talento agora está a ser, no fundo, digamos, assediado por outras empresas, por outras indústrias que são mais sexys, talvez porque a rentabilidade aí também importa, que são empresas que crescem e que depois também têm capacidade até de poder evoluir na sua progressão também salariais e atratividade. No tema da sustentabilidade, eu creio que até o 5G, eu não sou engenheira, mas eu creio que o 5G é apontado também como uma das ferramentas em termos de sustentabilidade. Vai permitir, através da robotização, através da realidade aumentada, através de todas as features que nós falamos e que vai trazer o 5G, vai permitir a eficientização de processos, de cadeias logísticas e isso também necessariamente, direta e indiretamente, vai reduzir, digamos, o consumo energético. Muito bem. Tentei ser o mais breve. Eu apelo à vossa capacidade de síntese também para responder exatamente à mesma questão. Não, enfim, a Ana não é muito fácil acrescentar muita coisa ao que a Ana já referiu. A retenção de talentos é um desafio, não é um desafio só do setor de telecomunicações, é um desafio geral. É transversal. É transversal a todos os setores, especialmente na Europa. Portugal temos a questão dos nossos volumes, a dimensão e a partir do momento em que surgiu o trabalho remoto e temos hoje muitos portugueses a trabalhar cá para outras empresas noutras geografias e isso naturalmente diminuiu ainda mais uma escassez que já existia antes até da pandemia. Como é que se faz? Pois é uma dificuldade que todos temos de ter. Primeiro, antes de tudo, garantir que os colaboradores estão motivados, têm projetos, dá-lhes gozo o projeto, porque a questão financeira não é tudo. Enfim, é importante, naturalmente, mas não é tudo. E desse ponto de vista, temos equipas muito motivadas, empenhadas e temos muitos desafios pela frente que necessariamente lhes colocam o gozo
de trabalhar numa empresa como a Vodafone. Dificuldades temos e estamos a sentir todos os dias, e depois há aqui uma inflação que se associa à escassez, enfim, é uma bola, e depois temos que, nós, empresas tecnológicas, despendemos muito tempo também na formação, porque todos os anos, pelo menos nós temos um programa de vir buscar todos os anos graduates que vêm para as nossas empresas. Ao final de 3 anos temos aqui um circuito de renovação, depois de estarem devidamente formados e que levam a certificação de trabalharem numa empresa tecnológica que depois, enfim, outros benefícios. Agora a questão da sustentabilidade. É um esforço de maior dimensão, com grande escala, que exige muitas organizações. Quanto à questão da sustentabilidade, primeiro relativamente aos consumos próprios, enfim, a Vodafone em Portugal, mas não só, nós somos 100% baseados em energias renováveis nas nossas redes. É verdade que o 5G está trazendo mais equipamento de rádio, tem potencialmente maior consumo de energia, isto naturalmente em paralelo àquilo que é a relevância do 5G para todo o pilar do ambiente e da sustentabilidade, e isso a Ana já falou, mas nós próprios, enquanto organização, é verdade que do ponto de vista teórico é assim, mas no nosso caso estamos a fazer uma modernização integral da rede para acomodar o 5G, mas não só. Os novos equipamentos também são, do ponto de vista energético, têm menores consumos. Eu diria que um dos problemas maiores é até o custo da energia, esse é um enorme desafio que temos todos pela frente, e como vamos acomodar, com a aceleração de preço que estamos a verificar, mas do ponto de vista do consumo e mesmo a própria introdução de inteligência artificial, novas ferramentas para garantir uma gestão eficientíssima do consumo energético das nossas redes, é uma área que nós temos em grande atenção, naturalmente, e é um dos nossos propósitos. Não está a conseguir reter talento? Muito rapidamente. Comparativamente, sim, estamos a conseguir. Todos sabemos que existe um grande dinamismo nos mercados de trabalho, mas eu penso que isso é conjuntural. Talvez tenhamos um problema estrutural, mas não é específico do setor, que a Ana já referiu, que é a carga fiscal. Hoje, se nós, aquilo que pagamos bruto a um colaborador, ele pela mesma remuneração bruta noutro país, acaba por levar bastante mais dinheiro para casa. E para cúmulo, ainda por cima, ao fim de uns anos, quando voltar, tem benefícios fiscais, que é uma coisa estranhíssima, porque nós é que ficamos cá a pagar impostos e quem esteve fora é que depois vem ter um benefício. A Ana, por exemplo. A Ana. Mas muito bem-vinda, muito bem-vinda. Bem-vinda. Pelo menos agora vai passar a pagar impostos cá. Em relação à sustentabilidade, só uma nota. Eu penso que é exatamente o oposto. O 5G será... Espero que o valor que possa trazer possa compensar largamente certamente o país. sim. O 5G é, acima de tudo, um driver de eficiência energética, porque ao levar a inteligência até a uma miríade de bilhões de máquinas, vai fazer com que todos esses consumos, essas máquinas sejam mais inteligentes, mais eficientes e que reduzam o consumo. Portanto, se alguma coisa, o 5G vai ser um enorme contributo. Estamos a 4 minutos e meio do fim e vou começar pelo Mário Vaz, relativamente à cibersegurança. Como é que está a Vodafone? Já está tudo acertado neste exato momento? Foi alvo do ataque informático há alguns meses. Já se tem alguma notícia? Está em segredo de justiça o processo? Que informações têm? Já respondeu praticamente à questão. Está em segredo de justiça, mais não posso adiantar do que aquilo que foi adiantado na altura. Foi realmente, enfim, um ataque, que não foi um ataque à Vodafone. A Vodafone foi um veículo, não é? Foi um veículo para que, na verdade, quem foram atacados foram os portugueses todos, não só os nossos 4 milhões de clientes, mas os demais 6 milhões dos mais operadores, porque indiretamente também o foram, setores críticos. Foi mais um exemplo do quanto o setor é crítico para o país e o quanto temos que estar atentos a esta temática. Nós temos que estar preparados para o pior, antecipando sempre de que tudo vai correr bem, mas preparados para que tudo possa correr mal, porque muito que o façamos assim aconteça. Nós fizemos, enfim, não vou repetir porque tive na altura a oportunidade de dizer, mas nós conseguimos recuperar num tempo recorde e quero agradecer a todos, incluindo aqui os meus colegas de painel, pela colaboração que deram desde a primeira hora e as empresas, praticamente todas aqui estão representadas, que me fizeram chegar, e eu peço desculpa a muitos, não tive oportunidade de responder, pelo agradecimento e disponibilidade, porque mostraram toda a disponibilidade para estar connosco. Os parceiros tecnológicos trabalharam connosco como se da casa fossem para recuperar esse serviço. Do ponto de vista de clientes, está resolvido. Internamente ainda temos coisas para fazer. Por exemplo? Ainda há
algumas coisas para recuperar, processos que estamos a fazer de forma não automática que a fazíamos no passado, mas estamos próximos de chegar a esse objetivo, mas do ponto de vista de clientes temos a questão resolvida. Mas mais do que aquilo que nos aconteceu é a criticidade do setor, a importância e a atenção que deve ser dada. Se há alguma coisa de boa, que eu não encontro praticamente nenhuma a tirar disto, e espero que ninguém passe pela experiência, foi o pior momento da minha vida profissional, que tenha que passar por isto, foi a atenção que é dada ao tema. Infelizmente, logo outros a seguir, outras empresas e grandes empresas em Portugal também foram objeto de ataque. Mas até agora não teve nenhum indício da motivação do autor deste ciberataque ou autores? Não, porque o que eu consigo é retirar das consequências quais seriam as intenções, porque a intenção foi destrutiva. Como se sabe, nós não temos qualquer indício e hoje não mantemos a informação de dados de clientes, foi do ataque destruição. Mesmo que eu soubesse, não o poderia dizer, sabendo ou não, não o diria. E sabe que nestas coisas dos ciberataques, a localização, não há geografias, propriamente, no ciberataques. É muito fácil mascarar localizações, mas enfim, está em investigação. Assim, a não ser que cometessem um grave erro, que seria quase impossível. Muito rapidamente, começando pela nós, foi uma lição e também aquilo que aconteceu à Vodafone para as outras operadoras e protegeram-se, mas não estão livres. Não, uma lição, bom, a ameaça, o risco dos ciberataques existia já antes deste infeliz incidente e, portanto, já fazia parte, era central às nossas preocupações. É evidente, com o caso específico, aquilo que nos foi dado a perceber, é evidente que isso nos leva a reforçar medidas de proteção, mas sabemos que nenhuma empresa, nenhuma instituição está 100% a coberto de uma coisa destas e concordo com o Mário quando diz que isto um ataque a um é um ataque a todos. E a preocupação deve ser de todos, porque, de facto, como costuma dizer, ninguém está livre. Ana, a Altice também se preparou mais? Sim, eu creio que aprendemos todos também. Quando existe um incidente, aprendemos todos, reforçamos todos, trabalhamos mais e mais fortemente e de uma forma mais energética em tudo o que é medidas de prevenção, mitigação. E também de recuperação, porque depois é necessário recuperar. Eu partilho da mesma opinião dos meus colegas, acho que quando o setor, neste caso foi a Vodafone, podia ter sido qualquer um, e quando o setor é alvo de um ciberataque, é um ataque contra todos nós e contra o setor. Acho que somos concorrentes, concorremos obviamente na inovação, no serviço, mas acho que estamos os três alinhados relativamente ao combate ao crime. E eu acho que nenhum cidadão, nenhuma empresa, nenhum Estado está livre de ciberataques e acho que temos de trabalhar conjuntamente e também as entidades públicas, que isso pode ser obviamente um tema de segurança nacional e provamos uma vez mais que em termos de Estado da nação, voltando à sua pergunta, que este setor, quando se há um ciberataque, é extremamente relevante e fulcral para o funcionamento de um país. Se tivesse acontecido na altura em que o 5G estivesse em pleno funcionamento, com tudo o que implica, poderia ter sido ainda muito mais complicado, como sabemos. Muito rapidamente, só para terminar, agora é mesmo a última ronda e consigo-vos dar muito pouco tempo, apenas sensivelmente 40 segundos a cada um, e a pista é, e deixo-vos um pouco à vontade, mas a pista é os impactos para a vossa empresa ao nível de custos e impactos provavelmente para o cliente, com o facto do contexto económico-financeiro que estamos a viver neste momento. Pandemia, guerra na Ucrânia, na Europa, com a inflação como está, 10% de previsões na Grã-Bretanha, 7,2% em abril em Portugal, taxas de juros que vão subir, obviamente já sabemos também. Nós na Altice monitorizamos muito de perto, obviamente, toda a evolução do contexto. Obviamente temos de identificar o que é que poderão ser questões conjunturais e riscos conjunturais e aqueles que se manifestam, que podem ser eventualmente riscos estruturais e que nos vão afetar de uma forma mais significativa. Estamos a monitorizar, obviamente já estamos a começar a sentir os impactos. Eu creio que no primeiro trimestre não sentimos tantos impactos, os impactos vão começar a sentir-se a partir deste segundo trimestre até o final do ano. Vamos ver como é que, quanto tempo é que esta guerra, obviamente que esta guerra veio agudizar,
vai tudo depender, na minha perspectiva, de quanto tempo vai demorar a guerra e dos impactos que vai alastrar. Hoje, por exemplo, eu creio que houve uma declaração da Rússia a dizer que que declara a NATO quase guerra nuclear, ou que podemos estar à beira de uma guerra nuclear. Portanto, não sabemos. Eu acho que a nós compete-nos como gestores executivos acompanhar. Já estamos a sentir alguns impactos, sobretudo a nível da energia, e obviamente vamos tentar mitigá-los em termos de reflexo aos nossos clientes, mas não podemos dizer que não pode vir a ter um reflexo, obviamente. Até porque os materiais, havendo escassez de recursos, chegam com mais atraso também. Há diversos fatores. Tem a inflação do ponto de vista das matérias-primas. Obviamente, a disrupção das cadeias logísticas também leva, obviamente, a aumentos de custos, não só de produção, mas também de transporte. E depois temos, obviamente, a escassez também de talento e de recursos humanos, leva também a uma inflação laboral. Portanto, ou seja, no fundo, estão todos os condimentos. É a tempestade perfeita. Eu acho que o que temos é que ser positivos. Eu acho que trabalhamos na Altice para manter a nossa empresa, o nosso balanço resiliente a qualquer tipo de impacto. E vamos, obviamente, estar a monitorar muito de perto o que temos que fazer e, obviamente, teremos a coragem para tomar decisões difíceis, se for necessário. Mário Vaz. Nos últimos anos habituámos-nos a que a inflação não fosse um elemento de preocupação na nossa gestão e nas nossas previsões, o que quer dizer que hoje temos que estar em permanência a monitorizar. Estamos a ser naturalmente impactados e em crescendo. E não vemos... Desde 1993 em Portugal. Exatamente. E por isso nós não... E como a Ana aqui já referiu, temos todo este elevado grau de incerteza, o quanto é conjuntural, o quanto é estrutural, o tempo que vai demorar, mesmo acabando da guerra, depois as consequências, mesmo a própria reconstrução, por exemplo, de uma Ucrânia, o que é que isso vai significar também de inflação. Há aqui muitos temas e grandes dúvidas. Temos que estar monitorização permanente, ir à procura das eficiências para procurar minimizar e eu acho que estamos a falar em retardar o mais possível os impactos que vai haver para os consumidores, que é quase inevitável. Nós temos Portugal já acima dos 7% e estamos a ver o que está a acontecer nos outros países. Nós temos um delay, mas depois acabamos por lá chegar. E, mas já estão a sentir. Não, estamos a sentir. Estamos a sentir nos atrasos, como há pouco referi, por exemplo, a escassez do chipset que já vinha antes do Covid e que continua, e nós temos enorme dependência, por exemplo, todas as soluções da IoT, os inúmeros devices que vivem desses equipamentos e há atrasos, a inflação expressiva que está a acontecer nos materiais para fazer toda aquela modernização da rede que está neste momento a acontecer, a energia, enfim, os combustíveis, aqueles que connosco trabalham, está aqui muitos elementos que estamos a monitorizar, a controlar o mais possível. Sempre fomos uma empresa hiper eficiente e isso agora torna ainda mais difícil a procura de eficiências em cima de eficiências que já existiam. Mas enfim, acho que foi o Miguel que já referiu. Se é verdade que do ponto de vista real os preços podem vir a baixar, mas do ponto de vista nominal é inviável. Acho eu, espero que não, e estamos a fazer um enorme esforço para que assim seja, mas é muito difícil que não se venha a refletir em todos nós. Miguel. Eu penso que está tudo dito. É o problema de ser o terceiro a falar. Só sublinharia algo que já foi dito pelos dois, que é nós, enquanto setor, estamos particularmente expostos em áreas que têm sofrido grandes disrupções nas cadeias de abastecimento, nomeadamente os produtos eletrónicos, que são o nosso de cada dia, e que também sujeitos a grande inflação. Também estamos muito expostos à eletricidade, pela inflação que tem tido. Portanto, enquanto setor, não sei se há esta noção, enquanto setor estamos particularmente expostos às disrupções logísticas que têm existido e continuarão a existir, e estamos particularmente expostos aos fatores produtivos que têm sido objeto de maior aumento de preços. Portanto, vai ser difícil gerir os próximos tempos. Tem ideia de quanto é que já se refletiu na empresa nos últimos meses, esta situação? Além das dificuldades de abastecimento, por exemplo, os equipamentos terminais que nós colocamos em casa de cliente, set-top boxes, routers, etc., têm tido aumentos de preço acima dos 2 dígitos nos últimos meses, com muita dificuldade de abastecimento. A eletricidade, pagamos o mesmo que todos, sabem os números, estamos a falar de mais de duplicar a fatura de eletricidade. Portanto, estamos a falar de muitos milhões de euros que nos vão impactar já este ano, estão-nos a impactar neste momento e que, como disse há pouco, vai ser difícil que não tenham repercussões. Os nossos próprios colaboradores, que sujeitos também eles à inflação, também vão ter que ser, obviamente, atualizados para acompanhar a inflação. Portanto, genericamente, eu diria que toda a nossa estrutura de custos está a sofrer. Vamos todos sofrer.
Sim, isso é que é verdade. Meus senhores, muito obrigada. Foi um gosto tê-los aqui a debater o estado das comunicações em Portugal. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada. E já a seguir vamos ter o discurso do Presidente da APDC, Rogério Carapuça.